Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Smart Talk. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo nesse vídeo para a gente falar mais uma vez de um assunto que tanto eu quanto o Marcos a gente gosta bastante, a gente faz isso todo dia e eu sei que muitos que estão assistindo também têm várias dúvidas em relação a isso, né? Não só quem é de equipe de vendas ou equipe comercial, mas todos aqueles que estão precisando apresentar o seu serviço ou o seu produto, fazer uma proposta, elaborar uma proposta para esse cliente que vai ser o tema do nosso webinar aqui. Antes de mais nada, eu queria dizer que todos aqueles que tiverem alguma dúvida ou quiserem saber alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que a nossa equipe de bastidor vai fazer questão de responder um a um. Se não conseguir responder agora, depois a gente manda para vocês por e-mail ou responde nas nossas redes sociais. Não se preocupem em relação a isso. Para quem não sabe, eu sou o Ian, sou o diretor comercial aqui da Smart Talk. Hoje eu estou com o Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Ian. Como é que tá as coisas? Beleza, meu cara. E o Marcos é um dos nossos responsáveis aqui pela equipe comercial da Smart Talk. A gente trouxe ele aqui hoje porque praticamente todo dia, né, Marcos? Ele envia uma proposta comercial, então ele sabe falar muito bem desde quando inicia isso, né? Desde o entendimento da dor do cliente até o envio da proposta. Sabe que até mesmo a gente fica com um pouco de dúvida, né? Porque direto com certeza. Que não convive muito com isso, desde a parte da conexão até chegar de fazer uma boa proposta para aquele cliente. Então é sempre bom e a gente está aqui hoje para agregar um pouco para vocês com o que a gente sabe aqui, com o que a gente vive todos os dias, né? E eu vejo, Marcos, que essas dúvidas que a gente tem é porque a gente sabe a importância que tem uma proposta comercial, né? Ela é a nossa cara ali na frente do cliente. Então, por isso que surgem tantas dúvidas, né? Muitas vezes as vendas são perdidas porque a proposta não é adequada. Exatamente. Às vezes faz uma conexão, uma qualificação muito boa e às vezes acha que o cliente já está ganho ali na hora de mandar aquela proposta e às vezes peca naquele momento e acaba perdendo um deal, né? Então tem que ter todo o cuidado do início até o fim do processo. Exatamente, Marcos. E pensando assim, já que você falou de conexão, né, eu acho que antes da gente falar de proposta em si, né, que está quase ali no momento final do ciclo de vendas, eu queria que você me contasse assim, sobre essa conexão, né, quais são os primeiros passos para essa conexão acontecer. Conta para o pessoal que está assistindo a gente aqui o que é preciso ser feito para chegar nesse momento, né, lá no início. Eu acho assim, que antes de qualquer coisa, você deve ser o mais solícito e alegre naquele momento ali, porque o cliente não quer conversar com alguém que está tipo, olha, olá, tudo bem? Então, não querendo conversar com ele. Então, acho que o primeiro passo é esse. E após isso, você fez a conexão, já quebrou aquele gelo ali, vamos trabalhar em empatia com o cliente. Certo. Você não está ali simplesmente para fazer aquela venda e empurrar um produto. Você quer trazer empatia, entender, se colocar no lugar daquele cliente, qual que é a sua real necessidade. E após isso, você pensa numa melhor solução. Você vai usar todo o seu feeling de consultor de vendas que você possui a fim de trazer a melhor solução para aquele determinado problema. Porque muitas das vezes nem o cliente sabe o que ele precisa, né? Certo. Então tem até uma frase muito famosa do Steve Jobs, acredito que muitos já devem conhecer, que é: os clientes não sabem o que eles precisam até que a gente mostre a eles. Então, quando o cliente te vê como um consultor de vendas e não simplesmente como um vendedor, você tem muito espaço ali para ter uma conversa muito mais sincera e transparente. Perfeito. Eu vejo que muitas vezes algumas pessoas têm até um certo pré-julgamento, né? Nem chamar de preconceito, assim, com o vendedor, por entender que aquele vendedor do passado, né, que hoje não cabe mais, ele não é tão consultivo, mas um vendedor que às vezes quer empurrar algo lá abaixo. Ninguém gosta hoje de receber uma ligação, por exemplo, e o vendedor já começa a desembolar, a falar ali do serviço, da proposta dele, e nem sabe se você pode atender, nem sabe se você tem aquele problema, se você encaixa naquela solução, você né? Já perde ele de cara ali, não tem jeito. Isso aí entra até um pouco no outro tópico que a gente quer falar aqui também, que até uma pergunta que eu quero fazer para você é: como que você entende a melhor solução para aquele determinado cliente, né, naquele momento? Certo. Antes de falar da solução, né, eu entendo assim que a gente tem que entender como que eu vou construir essa proposta para ele, né, como que eu vou entender a dor que esse cliente tem ali naquele momento. Mas para eu criar essa solução, eu não posso simplesmente pegar o que eu tenho de portfólio, pegar o que eu tenho de serviço, no caso aqui da Smart Talk, falar de apresentação, ou discurso, ou de performance, e simplesmente empurrar isso goela abaixo. Às vezes ele tem uma demanda latente ali de uma outra situação e eu tenho que entender qual que é a dor desse cliente, né? Fazer o processo de qualificação que você sabe como que funciona, né? E eu queria até mesmo, Marcos, se a gente contasse pro pessoal, né, já trazendo mais nesse próximo passo para construir uma proposta, como que essa solução é construída, né? Como que a gente chega até ela para a gente poder mostrar isso aos clientes.
Acho assim que na parte da solução, eu acho que é muito daquilo que a gente tem de entender, de se colocar no lugar do cliente, trazer aquela empatia, de entender a sua real necessidade para trazer a solução. E na hora dessa solução, eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa entender do nosso negócio. Porque se você não transmite a confiança de que o seu produto, o que você faz, produto ou serviço, é realmente adequado para aquela demanda daquele determinado cliente, você já não passa, já perdeu ali, né? Então você primeiro tem que conhecer o seu negócio, saber que aquele é útil para aquele cliente. Perfeito. E com isso você tem uma percepção do melhor produto, melhor serviço que traz maior sinergia para a necessidade dele. Se você mesmo acredita naquilo que você está oferecendo, né? Se você mesmo não sabe que aquilo que vai ajudar, e é uma coisa que você sabe, eu falo muito para esses prospects, para os nossos clientes, que a gente está aqui para trazer uma solução para o problema que ele tem. Sim. Então, se ele tem um problema, mas não é compatível com a minha solução, então não faz sentido para a gente, né? Depois esse cliente vai ficar insatisfeito, vai ser uma venda que ele foi forçado ali a fazer uma compra. Não, a gente tem que trazê-lo para que ele tenha interesse a receber uma proposta, a entender o que é aquilo, né? E aí já afunilando um pouquinho mais para a gente chegar nessa proposta, né? Muitas vezes as pessoas querem saber assim, o que deve conter numa proposta comercial, né? Eu tenho que falar da parte técnica, eu tenho que falar da parte comercial, eu tenho que falar da minha empresa, e eu entendo que antes da gente saber o que deve conter nessa proposta, a gente tem que saber como que eu vou construir essa proposta, né? As empresas costumam ter uma parte dessa proposta que ela é técnica, né, e fala assim como que isso vai ser feito, o escopo, uma parte mais comercial, que costuma ser mais atraente. Mas elas esquecem que ambas são a cara da empresa ali com o prospect, né? É ela que vai determinar a imagem e reputação da empresa para aquele cliente. A apresentação ela vende por si só, então quem está do outro lado ele tem que entender que, opa, essa empresa aqui não é qualquer uma. Então, para construir uma apresentação, uma proposta comercial, a gente tem que entender o que esse cliente quer ouvir, o que ele precisa ouvir e o que ele precisa ver também. Então, os dois pilares primordiais que toda proposta que eu faço, eu construo a partir disso, é o pilar de roteiro, na qual eu vou construir o que está ali, e o pilar de design, né? Então, para isso, eu preciso de empresas profissionais especializadas nessa construção da proposta comercial. Do roteiro, por exemplo, muitas vezes quando a gente envia uma proposta comercial, quem vai estar lá do outro lado não vai estar acompanhando junto com você. Então a proposta tem que se vender ali do outro lado. Então a gente tem que retomar todo esse processo que você explicou, Marcos, de dor, de entender o problema do cliente. Quando a gente está ali, desculpa até te cortar, não, quando a gente está ali fazendo a qualificação, você tem um controle. Certo. Você está conversando com o cliente, você está falando do seu produto, você está tendo uma boa performance ali, mas a partir do momento que você desliga, você já perdeu total controle. Acabou. Então você tem que focar muito em ter uma apresentação, como você falou, que se venda sozinho, que transmita essa mesma performance, também respeitando o roteiro, conteúdo, design, e que você consiga manter aquele trabalho até chegar na assinatura de contrato, que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Imagina assim, esse prospect, esse cliente, com tanto de proposta, de tanta solução, imagina uma empresa grande, tanto de proposta que ele deve receber. Então, a forma que essa proposta está já é mais uma maneira de agregar valor, né? Já é mais um diferencial que você vai ter em relação ao seu concorrente ali. Então, voltando aos dois pilares, a gente tem um pilar de roteiro, né, no qual a gente tem que lembrar que essa apresentação tem que se vender, então eu tenho que retomar todo esse processo que você havia explicado. Eu tenho que falar o que é a empresa, como que ela chegou até ali, o que ela tem a oferecer, e ir afunilando, e isso é muito importante esse detalhe, ir afunilando ali para que isso seja personificado, que não simplesmente seja uma proposta genérica que no final eu mudo o nome do cliente e mudo o valor ali, né? Tem que ser assim, olha, então a gente chegou até aqui, vamos relembrar, porque você tinha esse problema, então eu vou construir uma solução para a sua empresa, é melhor a gente fazer isso, isso e isso. E aí no final ter o orçamento. A gente sabe que, por exemplo, tem empresas que mandam só lá, serviço X, quantidade, e o orçamento é mais uma tabela, é mais uma nota fiscal do que uma proposta. A gente tem a sensação que ele é só mais um do seu negócio, né? Então, a partir do momento que você trata ele com exclusividade, ele já te vê com outros olhos e a possibilidade de se fechar é muito maior, né? É isso. E pegando o outro pilar, assim, só para eu não perder o fio da meada aqui, é o pilar do design. O visual da apresentação, ele faz toda a diferença ali. Imagina, por exemplo, quando a gente vai tomar uma decisão, né? E olha que nós não somos uma grande empresa. A gente entra num site, por exemplo, e vê que esse site está todo organizado, é um site bem estruturado, ele tem um visual ali atraente, ele me dá informações que agregam ali. Com a proposta é a mesma coisa. Se eu recebo uma proposta, por exemplo, eu sou uma empresa de
consultoria financeira e de inovação, vamos supor, né? É um aplicativo de consultoria financeira. O que eu tenho que passar? Eu tenho que passar segurança, eu tenho que passar firmeza, eu tenho que passar que eu sou inovador e tecnológico. Então imagine se a minha proposta é uma proposta toda bagunçada, que tem um visual que não é um visual feito com uma empresa profissional, que é algo que não está ali, que remeta a tecnologia, a inovação, não tenha dados que agregue ao prospect a tomar uma decisão. Então de cara você já está sendo contraditório naquilo tudo que você disse. O que você acha disso? Acho que nesse momento ele já associa aquilo ali à sua entrega daquele produto, daquele serviço. Olha, você está mandando a proposta dessa forma, mal feita, então a minha entrega vai ser do mesmo jeito. Né? É isso, vai ser uma bagunça, então não vai ser nada tecnológico, né? Então é isso que eu acredito, assim, eu tenho que pensar com a cabeça de quem está tomando a decisão. Então o roteiro e o design são os pilares primordiais que eu vejo ali na hora da construção da proposta. E tem várias formas, né, de a gente mandar uma proposta comercial hoje. A gente está falando aqui tanto de proposta, mas tem qual forma que você acha assim, que é mais viável para determinado momento? Quais ferramentas que a gente pode utilizar para poder enviar? Muito bom você perguntar isso, Marcos, que eu imagino que seja algo que com certeza quem está assistindo vai querer saber também, tá? Mas como que eu apresento isso? Até um debate muito aqui no Smart Talk, você vai lembrar com certeza. Eu apresento pessoalmente ou eu faço um Skype, vale a pena ir nesse cliente, às vezes é um cliente mais tradicional, mas vale a pena me deslocar até ele. Antes de falar da ferramenta, acho que qualquer ferramenta ela é uma maneira de dar apoio naquilo que você está fazendo, né? Mas eu entendo que antes disso a gente tem que entender que eu vou estar lá com um prospect que ele pode ser um prospect detalhista, então eu tenho que, na minha proposta, no momento que eu estou explicando, falar tudo aquilo que eu vou, todos os passos a passos que eu vou seguir com ele. Pode ser um cliente mais visual, então esse cliente visual ele tem que ter um atrativo ali visual, a gente tem que desenhar, se for, por exemplo, então já não dá para fazer por telefone. Se eu estou fazendo só por telefone e ele não está enxergando ali, se é um cliente visual, ele, tá, mas me manda a proposta, aí ele vai ver a proposta sozinho, não vai adiantar nada. Mas aí eu tenho várias outras ferramentas. O mais importante eu tenho que estar preparado para agregar para todo o público, seja um público detalhista, um público até objetivo. Não, então me mostre logo o preço, né? Mineiro costuma ser assim, né? Então chega logo no preço ali, vamos ver assim, o que eu vou ganhar com isso, né? Exatamente. Mas eu vejo que até antes disso também a gente tem que voltar em tudo que a gente construiu. Por exemplo, se a gente está apresentando de maneira presencial, por que a gente está aqui junto hoje? Por que a gente está aqui falando dessa proposta? Então vamos retomar. Olha, você tinha esse problema, você tinha que fazer a sua empresa crescer, por exemplo, que é um problema que o Smart Talk chega muito, olha, eu preciso alavancar minhas vendas, então vamos fazer uma apresentação. Então, vamos relembrar disso, você precisava que a sua equipe batesse as metas, por isso você me pediu uma solução, eu mostrei essa solução, você confirmou comigo que precisava disso para fazer a equipe bater as metas e com isso você ser promovido ou você ter sucesso na sua apresentação, então por isso eu estou aqui para te apresentar. Não simplesmente jogar o preço para ele, mesmo que ele seja objetivo. Então, isso não pode faltar. Em relação a ferramentas, sinceramente, eu acho que vai de gosto de cada um. Tem gente que gosta do Skype, tem gente que gosta do presencial mesmo, pronto, que tem que fazer presencial, outros gostam do MeetTime, o próprio Hangout também. Tem alguns sites gratuitos que fazem videoconferência, como a Peerin, por exemplo, que eu posso colocar lá e ele visualizar. Então, acho que antes da gente falar assim, de qual ferramenta usar, eu tenho que estar preparado para todo esse público e saber como abordar de acordo com o perfil desse público. Não, ferramentas a gente tem aos montes aí, né? Se você pesquisar da melhor forma que você quiser, você vai achar uma ferramenta adequada. Verdade. Mas acaba assim, que essa parte que você falou de como apresentar, acho que o conteúdo ele tem que ser o mesmo, independente da ferramenta, né? A ferramenta acho que é só um detalhe mesmo. É isso, é um apoio. E Max, me conta assim, provavelmente também é uma das coisas que eu anotei assim para te perguntar, porque eu sei que as pessoas vão também trazer essa pergunta, quais argumentos que a gente pode usar, seja na prospecção, ou seja no momento que eu estou ali, para agregar valor para esse prospect, assim, como que a gente pode fazer isso, né, com pesquisa, como que você enxerga isso? Eu acho assim, que voltando um pouco naquela coisa que eu falei de você conhecer a sua empresa, conhecer por que você está no mercado, por que a sua solução é a ideal para aquele problema. Eu acho que também um fato muito importante que a gente tem que analisar são os concorrentes. Perfeito. Porque você sabe da sua empresa, pode conhecer muito bem do seu negócio, saber que a sua solução é adequada para aquele problema, mas pode ser que seu vizinho do lado faça a mesma coisa. E aí, né? Qual é o diferencial? Então, é focar nisso, no qual é o seu diferencial perante o mercado,
para você ter aquela certeza, passar aquela confiança de que se ele trabalhar com você, ele vai sair em vantagem. E você bem firme mesmo, olha, se você não fechar comigo, ó, você está fazendo um péssimo negócio. Porque eu conheço os concorrentes, conheço a minha empresa e sei que essa é a melhor solução. Entra muito naquilo que a gente falou de ser uma venda consultiva, né? Perfeito, cara. A venda consultiva, eu acho que hoje, igual eu disse, eu não gosto muito de falar de sou um vendedor, né? Eu estou ali eu quero fazer uma pesquisa e entender qual é o seu problema. Quem sabe eu tenho uma solução que vai te ajudar, né? Então a gente tem que lembrar que tão importante é aquele cliente para a gente quanto a gente pode ser para ele. E à medida que a gente é importante para esse prospect, ele vai querer a nossa presença, ele vai querer aproximar da gente. Imagina, por exemplo, você é gerente de uma empresa, tem que tomar uma decisão. Eu falo isso muito também para a nossa equipe, o Marcos vai saber disso. Quem está do outro lado pode estar às vezes tão nervoso ou com tanta pressão quanto você. Ele tem que tomar uma decisão, ele tem meta também para bater, toda empresa vive de meta, ele tem que alcançar o plano, ele às vezes bancou uma ideia ali que ele não sabe como passar que aquela ideia traga resultado. Então ele vai estar aberto a ouvir se a gente tiver algo diferenciado para ele, né? A gente tem que se pôr no lugar desse prospect. Então, se um argumento assim, que eu vejo olha, você tem esse problema, eu já fiz para esse cliente que resolveu exatamente esse problema. Por que não pode dar certo para você, né? Quase que o primo de boliche seria mais do mesmo segmento, mas aquela referência, aquele potencial ali que faz essa pessoa que está do outro lado pensar, poxa, deu certo ali, eu estou precisando disso. Por que não receber o Marcos, né? Por que não conversar com ele ali, entender se ele pode realmente me ajudar, né? Então, quando a gente faz isso, eu até falei no último webinar que eu brinco com alguns amigos meus que são publicitários também, né? Que assim como eu são publicitários, que eles falam comigo, Ian, mas você não trabalha muito na área de publicidade, você trabalha com vendas. Eu falo assim, olha, tá, você trabalha com a empresa, XYZ. Você foca nessa empresa. Eu te garanto que eu faço muito mais trabalho de publicidade que você, porque numa mesma semana eu visitei uma empresa de advocacia, eu visitei uma empresa de TI, visitei uma empresa de alimentício e trouxe soluções para todos aqueles segmentos na área de publicidade com as apresentações. Porque acaba assim que o problema, as empresas podem mudar de segmento, mas os problemas acabam que não variam tanto, né? Acho que toda empresa quer reforçar sua marca no mercado, quer ter uma prestação institucional bacana, uma comercial, que reforce o quanto que o seu produto é bom, qual a qualidade. Então, isso não muda muito de segmento, né? Então... É isso. E na proposta comercial, né, já que a gente não fugiu muito do tema aqui, né, focar, porque a gente vai empolgando, vai falando de venda, e quando vem a gente vai falando de todo o processo de venda em si. Mas voltando assim na proposta, nada difere do que qualquer outro tipo de processo de vendas, né? A gente tem que estar ali agregando valor, a gente tem que trazer autoridade, trazer credibilidade, empatia, se colocar no lugar dele e mostrar o que é o diferencial que vai ter essa proposta que vai ajudá-lo. Como eu disse, a proposta é mais uma forma de eu ter um diferencial em relação ao meu concorrente. Imagina eu estou tomando uma decisão, imagina seu prospect lá com 3 propostas na mesa, ele entende que os 3 podem me ajudar aqui. Vamos ver. Primeiro, uma apresentação maravilhosa. Então, peraí, essa empresa já é mais estruturada. Essa daqui tem esse diferencial aqui. Ela foi clara no que ela explica, no que ela vai agregar. Falou o que faz e o que não faz. Então, com certeza, ela sai na frente. E às vezes a gente sabe que não só o preço faz diferença, né? E qualquer detalhe pode nos ajudar a converter essa venda. E pensando até nessa parte de conversão, né, pra gente seguir, e o que acontece depois. Exatamente. Que essa proposta é enviada, né? Que a gente fica, né, mandei a proposta, e aí? Agora eu espero meu cliente responder, ou então não, mandei a proposta hoje, amanhã eu estou mandando um outro e-mail para saber, e aí, recebeu, e aí, vamos fechar, às vezes a gente pode ficar muito empolgado. Então, Ian, depois que a gente envia aquela proposta, a gente pode ficar um pouco afobado, dependendo de qual for o projeto. Será que eu vou esperar a resposta do cliente? Será que eu já mando um outro e-mail solicitando alguma resposta? Como que funciona? Quais são as melhores práticas após o envio da proposta? Não, muito bom você fazer essa pergunta, Marcos, mas eu queria só, antes disso, desculpa te cortar, mas o pessoal ali nos bastidores está me lembrando, gente, não esqueça, se tiver alguma dúvida, por favor, mande nos comentários que a gente vai responder depois, né? Nossa equipe ali vai estar respondendo na hora também, vai enviar para vocês isso. Então, por favor, escrevam aí, não deixem de perguntar, porque a gente quer muito contribuir para vocês de alguma forma que está assistindo. Mas então, recapitulando, né, o que você perguntou, né? Como que, depois que eu vi a proposta, e aí? O que eu vou fazer, né? E agora? E essa é uma pergunta que quase todo profissional que entra aqui na Smart Talk, na equipe de vendas, ele pergunta pra gente, né? Ian, mandei a proposta, que eu faço, ligo agora, ligo depois, não ligo, vou estar incomodando.
E eu gosto sempre de falar aqui, o principal, o próximo passo, depois que você envia a proposta, é exatamente agendar o próximo passo. Eu não posso deixar isso solto, senão o cliente, imagina, o cliente tem várias decisões para tomar, ele tem pressão, ele tem reunião de conselho, ele tem reunião de diretoria e a proposta sua está no cantinho. Daqui a pouco ele esquece dessa proposta, né? Ah, beleza, eu vou olhar. E também evitar aquela pergunta assim, ou então eu te mandei isso, tá? Depois vê se você me dá um retorno ali, tá bom? Não tem problema não, você dá uma olhada aí, estuda e me dá um retorno. Fico solto. Então é setar uma data exata. É eu chegar para esse post e falar assim, olha, então vamos fazer o seguinte. Já que a gente está alinhado, você entendeu o que você vai agregar para você, você precisa decidir em quais produtos aqui encaixa no seu planejamento, vamos marcar uma reunião na sexta-feira às 14 horas. Quando eu determino o dia e a hora dessa reunião, a gente até ajuda esse cliente a se organizar naquele momento de retorno. Eu gosto até de, quando eu vou enviar um invite, assim, então marcou sexta às 14 horas. Colocar lá no título retorno da proposta Smart Talk. Para ele lembrar que, chegando naquele momento, ele tem que estar pronto para me dar um retorno. Exatamente. Isso ajuda essa pessoa que tem 1000 decisões para tomar, 1000 propostas em mesa, ele saber o que eu tenho que, quando que eu tenho que retornar e eu tenho que estar preparado para esse momento de retorno. Né? Isso sem medo, né? Porque às vezes a gente pode achar assim, que eu estou fazendo uma pressão para às vezes querer marcar uma data, um horário, que a gente está pressionando o cliente, mas não. Ele está mostrando que você está tendo um compromisso com ele, né, de ter um retorno, que são empresas sérias que fazem esses compromissos, né? Senão... Exatamente, e eu sei que as pessoas vão começar a fazer isso, testar. Por favor, nos mandem um feedback em relação a isso, porque vocês vão ver, é até bom para esse prospect, né? Ah, não, então beleza, então tem até sexta, eu vou me organizar aqui, depois da manhã eu já paro com os outros decisores, a gente pensa em relação a essa proposta e já na sexta eu vou estar pronto para fazer isso. E o segundo passo é fazer o famoso follow-up, né? Que é acompanhar isso, entrar em contato novamente, sem pensar que ele vai estar incomodando. Gente, uma venda ela tem em média de 6 a 8 follow-ups inicialmente para poder chegar no momento de concretizar. Mas também, né, a gente tem que evitar o famoso assim, e aí, já tem um retorno? Manda fazer a ligação, e aí, beleza, fulano? Beleza, o cara tá fazendo 1000 coisas lá no escritório dele. Tá, e aí, você tem um retorno? Não, eu tô aqui ocupado. Nem pergunto se os caras podem falar, né? Não, eu tô aqui ocupado, não pode falar agora. Não vamos fazer isso. Vamos trazer algo que tenha um benefício para ele. Então pode ser, por exemplo, uma notícia que tenha a ver com aquele projeto que ele está, por exemplo, se for um evento, olha, então vídeos em evento, no caso da Smart Talk, né? Ou se for uma consultoria, então o que a consultoria pode melhorar em termos de processo de uma empresa, né? Trazer algo ali que agregue valor, números, dados, tudo pensando ali naquela proposta que eu estou fazendo, naquele serviço, né? O quanto que isso pode agregar para ele. Então façam sim o follow-up, não deixe de fazer, né? E outra coisa que eu lembrei aqui agora, muitas vezes por esse cliente estar ali pensando em várias outras coisas, tomando várias decisões, eu ajudo até ele a lembrar daquela proposta. Alguns clientes já me deram feedback assim, que bom que você me ligou, cara, precisava tomar essa decisão, se eu não te respondesse hoje, eu tô vendo que eu não ia conseguir, porque eu tenho um evento na semana que vem. Então já vou falar disso de uma vez, acaba pegando o cara ali e já fazendo esse contato. Eu particularmente, eu gosto de revezar entre a ligação e o e-mail. Eu não gosto de só manter, por exemplo, o e-mail ali com dados, porque às vezes o cara, não, beleza, depois eu leio e não lê. E também a ligação, você pega ele ali naquele momento, olha, perguntando se ele pode falar, é claro, você pode falar aí, vamos conversar, olha, cara, teve uma notícia aqui, não sei se você viu, saiu um dado falando que empresas que realizam esse tipo de serviço crescem tantos % das vendas e tal, é sua cara, e vai ajudar até você a convencer outras pessoas aí dentro. De uma forma muito mais natural, né? Exatamente. Então, esse eu vejo como processo final. Fazer o follow-up, mas setando, né? Mostrando ali, olha, eu também tenho meu tempo, eu não estou sua conta, entre aspas, você precisa de mim também. Então, vamos combinar esse dia e depois fazer o follow-up. Exatamente. O time, né? Entendeu? O time ideal do cliente é básico de qualquer negócio, né? Então, assim, só fazendo um recap, gente, recapitulando aqui tudo que a gente falou até o momento, vamos falar aqui, por quê? Isso que a gente falou de métodos, de propostas, ou então desde a parte de conexão, qualificação, ela é tanto uma empresa enterprise com mais de 500 funcionários, como também o autônomo, não é verdade? Sim. Pode ser utilizado das duas maneiras. Aquele que não tem equipe comercial estruturada ali, às vezes ele e outro sócio montou um negócio há pouco tempo, não tem uma equipe, não tem estrutura para ter uma equipe de vendas, né? Vamos dizer, Marcos. Exatamente. Então, recapitulando, vamos supor que seja um profissional que tem um sócio, uma empresa pequena, 2 pessoas. Isso acaba, gente, que você tem até uma vantagem. Por quê? Quem conhece mais a empresa que o próprio sócio?
Exato. Não tem, né? Exato. Nós aqui, eu como funcionário, eu tive assim, que correr muito para poder entender o que é Smart Talk. Comecei a conversar com o Ian, conversar com o Rodrigo, o senhor, ele vai saber muito mais do negócio. E eu falo isso com os próprios prósperos. Olha, realmente, ninguém entende mais o negócio que você. Eu estou aqui para te ajudar no que a minha solução, a minha expertise pode contribuir. Então, exatamente, é uma via de mão dupla ali, né, vamos dizer. Mas eu acho que a gente pode fazer em termos de tópicos, assim, até para o pessoal às vezes anotar, né, seguir um passo a passo. Vamos começar então desde a parte de conexão, né? Vamos pegar esse case aí da empresa que está começando agora, ou que não tem uma equipe de vendas, enfim. Vamos pensar assim de maneira direta, né? Como que ele começa desde a conexão até chegar no momento do follow-up. Sim. Então, gente, o primeiro passo, igual a gente falou, simpatia. Seja solícito, porque ninguém vai conversar com uma pessoa que não está de mau humor, que não está querendo ter aquela conversa, que não está querendo vender. Se for assim, é melhor nem sair de casa. É verdade. Então, a primeira coisa, vamos trabalhar com alegria, fazer com o que você gosta. Após isso, gente, você está conversando ali, fazendo aquela conexão com o cliente, seja na maior forma, trabalhe a empatia, né? Falar um verbo que nem existe, mas trabalhar a empatia com o cliente. Então, entender o momento dele, saber se é o momento ideal de você conversar com ele, entender se a sua solução é ideal para aquela necessidade. Para isso, usa perguntas, né? Faz uma exploração ali, faz toda a cadência ali para entender o perfil desse cliente, qual é a dor dele. Exatamente, né? porque também não adianta de você ter uma solução incrível se não é o momento daquele cliente. Perfeito. Então, entenda isso, coloque no lugar dele e entenda se o seu produto, se o seu serviço é ideal para aquele determinado momento. Com isso, você vai trazer a melhor solução, você vai saber argumentar, porque a gente está falando de uma empresa pequena, você é o sócio, você entende do seu negócio, você sabe o tanto que isso irá afetar e tanto que aquilo irá facilitar a vida daquele cliente. Então, você vai argumentar, vai saber quais são os seus diferenciais perante o mercado e por que aquele cliente deve fechar com você e não com a concorrência. Excelente. Agora já pensando na parte da proposta em si, né? Pegando ali os tópicos, os passos, a partir do momento que eu vou construir minha proposta. Só uma coisa, pessoal, estamos lembrando aqui também, não saia do webinar, porque no final a gente vai falar de uma surpresa que tem para todo mundo que está assistindo. Então espere aí, a gente já está terminando os passos, tem uma surpresa muito boa, tenho certeza que vai ajudar todo mundo que está assistindo, tá bom? Mas voltando então na parte da proposta, né? Pensando nessa pessoa que está ali construindo e não tem equipe comercial. Primeiro ponto é, essa proposta é a sua imagem e reputação com o seu cliente, ela é o seu diferencial. Então, quando eu vou construir, eu tenho que pensar obrigatoriamente em 2 pilares, porque essa apresentação vai se vender. Então, eu tenho que pensar no meu roteiro, que é o que vai estar ali, eu não posso simplesmente colocar o preço, quantidade e o que é o serviço. Eu tenho que lembrar que eu não vou estar lá para apresentar de repente, né, para esse outro decisor que não esteve na reunião. Então, eu tenho que, o ideal é se todos os decisores estiverem lá, né, mas nem sempre isso é possível. Mas então eu tenho que reagregar valor. Como que eu vou fazer isso? Falar da minha empresa, falar o que ela tem de diferencial e já ir afunilando para esse cliente, sempre de forma personalizada. Não vamos deixar a preguiça de lado, não só mudar lá o preço e o nome do cliente no início. Por favor, a partir do momento que eu fiz esse roteiro, eu vou cuidar do visual. Gente, se a minha empresa quer passar segurança, a minha apresentação tem que passar segurança, assim como o site, igual eu disse no início. Então, cuide também, se preciso, contrate uma empresa, algum profissional que vá construir essa proposta para você. Então, à medida que eu vou construir a proposta, eu tenho que cuidar desses 2 pilares. Pensando em como apresentar essa proposta. Tem várias ferramentas, tem do próprio Hangout até o Skype, tem o presencial. Mas lembrar de que eu posso encontrar públicos bem diferentes. Eu posso ter um público objetivo, que ele quer saber direto o preço, eu tenho que tomar cuidado para segurar um pouquinho ele, mas não posso delongar muito. Eu tenho o cara que é visual, então ele precisa enxergar alguma coisa ali, eu tenho que fazer um desenho, eu tenho que ser didático, eu tenho o mais detalhista, né, que eu tenho que explicar tudo para ele, mas para todos estes eu tenho que lembrar por que ele está ali na reunião com você. E por fim, quando eu envio essa proposta, quais são os próximos passos? Né? E agora, enviei a proposta que eu tenho que fazer. Primeiro é agendar o próximo passo. Eu tenho que ter um próximo passo definido. Senão, nem o post, se você não sabe, muito menos o post vai saber. Então, já defina uma data com ele de retorno no invite. Uma dica que eu gosto de deixar para todo mundo. Coloque já assim no título, retorno da proposta Ian, retorno da proposta Marcos. Para ele já saber que ele vai estar ali nessa próxima reunião para te dar esse retorno e ele se organizar. E por último, não tenham medo de fazer o follow-up. Se não fizer o follow-up, não é para incomodar. O follow-up é para agregar, é para retomar uma conversa, é para trazer um dado novo que vai ajudar esse que ficou perdido às vezes, né?
É um ótimo, assim. Você falou da notícia, né? Sensacional. Às vezes você mandou uma proposta, já tem um tempo, esfriou, manda uma notícia que você acha que vai fazer sentido para ele, ó. Às vezes está no time ideal, como você deu o exemplo. Ô Ian, tô precisando aqui, ainda bem que você mandou uma mensagem. Então, gente, não tenha medo, pratiquem isso que a gente falou, que assim, com a gente tem dado certo e a gente espera ter ajudado aí de alguma forma. E sobre a surpresa... Vamos lá. Gente, para todo mundo que acompanhou esse webinar, a gente vai disponibilizar um template de slide mestre para proposta comercial. Então, daqueles 2 pilares de construção, a gente já tem o primeiro, que é o pilar de design. Gente, então isso vai ajudar muito vocês vão poder construir uma apresentação que ela pelo menos tem um layout profissional, vai agregar no momento sua venda, vai fazer diferença em relação ao seu concorrente que enviou uma apresentação que não é profissional. É igual o site, como eu disse, né? Se o seu site é diferenciado, então, opa, peraí, eu estou falando de qualquer empresa, a sua proposta também vai estar assim. Então, o pessoal dos bastidores também, a nossa equipe de organização vai falar para vocês como vocês podem adquirir nesse link que eles vão colocar nos comentários, vão enviar por e-mail também, para vocês saberem como vocês podem receber esses slides mestres. É isso aí, gente. Obrigado pela participação e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.